mais. Ele está dizendo, quando você identificar o amor na sua vida, você identificou a vida dentro da vida, aí você tem como desfrutar. O que Salomão está dizendo é perfeito. A gente anda pela vida inteira sozinho. Se você olhar no Éden, por exemplo, Deus pega o homem, é o único sozinho no ambiente, completamente perdido. O que é que Deus faz? Deus promete, notem, Ele promete antes de fazer. Ele diz assim, ó, o homem sozinho não é bom, faremos para ele uma mulher, uma adjutora que esteja ao seu lado, não é? Aí ele vai lá, trabalha, dá nome, Deus faz ele dormir, tira a mulher do lado dele, apresenta para ele. Olha que tremendo, o casamento no Éden nada mais é do que o encontro de um perdido com sua prometida. É isso que nós somos aqui hoje, perdidos que acharam suas prometidas. É por isso que nunca dá certo quando vai para uma segunda vez, né? Fica mais complicado. Agora escute isso daqui, ó. Olha que tremendo, dá uma olhada nisso aqui. Desfrute a vida com a mulher que amas. E aí, meus irmãos, graça e paz, amém? É um privilégio estar com vocês mais uma vez. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e convidar vocês a abrirem as Bíblias, por gentileza, no livro do Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, nós vamos ler 11 versículos para a gente refletir algumas coisas sobre o nosso casamento, sobre essa vivência de casal. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esse dia, agradecer ao meu amigo pastor Nilson, obrigado mais uma vez por tudo, acima de tudo pela amizade, né? A amizade é fundamental. Carla, obrigado também, Deus abençoe vocês cada vez mais. O Nilson é meu amigo, é meu parceiro, é meu supervisor na psicanálise, é um monte de coisa. E a gente vai trocando umas ideias malucas ao longo do tempo. E aprove a Deus a gente estar aqui essa noite para a gente trocar uma ideia sobre casamento. E eu gostaria de mexer um pouco nisso que o pastor acabou de falar, realidade, casamentos de verdade, é o que eu queria pensar aqui hoje, amém? Casamentos de verdade. Até porque, gente, não se espantem com o que eu vou dizer, mas geralmente dentro das igrejas a gente se apaixona por mentiras bonitas. E o casamento, tem uma coisa que o casamento é uma realidade estranha, mas real. É a realidade, é com isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, mantendo os pés no chão, o coração nas escrituras e a cabeça lá nos céus. Esse é o link perfeito. Se a sua cabeça estiver no céu, está na mais tremenda dimensão. Coração nas escrituras é o melhor lugar para ficar, mas sempre mantenha os pés no chão, que aí a gente consegue manter um link com o que está no além e com o que está no aqui e no agora, que é o lugar onde a gente manifesta a presença, onde a gente vive de verdade. Amém? Eu vou fazer uma exposição desse texto, então seria bom você observar, né, manter a sua Bíblia aberta aí, para a gente caminhar num passo a passo. Primeiro eu quero ler Eclesiastes capítulo 9, dos versos 1 até o 11. Antes de ler, preciso muito da sua atenção numa coisa aqui, ó. Imagine alguém, gênio, sabedoria das sabedorias, Salomão. Esse indivíduo, além de ter tudo isso, ainda recebe de Deus uma potencialidade nisso, e fica extraordinariamente sábio, crente, uma série de coisas. Imagina a situação desse homem. Agora pense esse homem numa crise existencial monstruosa ao longo da vida, e graças a Deus que ele resolveu colocar isso no papel. E essa coisa que ele escreve, ele olha ao redor dele, tudo que ele tem, grandeza, luxo, dinheiro. Se tem uma palavra que você pode colocar do lado de Salomão, é exagero. Tudo em Salomão é demais, tudo. Até casamento, né? É demais. Então ele consegue trabalhar esse negócio aí. Aí imagina que no final da vida, ele chega com essa perspectiva que eu vou falar para vocês aqui agora. Imagine o que ele escreve. Olha o verso 1 até o 11 do capítulo 9, Eclesiastes 9. Dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso, ou seja, a vida inteira, e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Ponto. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez, melhor tradução seria loucura mesmo, durante toda a vida.
No final, eles se juntarão aos mortos. Há esperança para todos os que estão entre os vivos, porém é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles, e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram, nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Agora olha o 7. Vai, come com prazer ou com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre cuidadas ou brancas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias dessa vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a sua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Olha, esse texto, eu tive um professor que ele dizia assim, alguns textos da Bíblia nos atingem com a potência de um soco na boca do estômago. Esse aqui é um. Esse é o tipo de texto que ele vem, por exemplo, para crentes que vivem na maionese gospel, o tempo inteiro na positividade super exagerada, eles sentem que a vida não é bem isso, não é? Esse texto aqui é um texto de quem literalmente já foi casado, né? Esse é o texto de quem sabe como a coisa funciona dentro de casa, fora dos esquemas de religião, fora da doença perfeitinha que a gente projeta para a gente e para a igreja. Está aqui um texto que é nu, cru, superlativo, esquisito, estranho, dói, às vezes machuca, chacoalha a gente. Eu tenho a sensação, às vezes, andando por esse Brasil, que nós vivemos numa igreja que tem um sério problema com a realidade. Ou ela fica no mundinho da fantasia, ou ela fica achando que ela já tem um complexo de super anjo, alguma coisa do tipo, que não consegue botar os pés no chão, sentir a vida do jeito que ela é. Eu acredito que a gente tem que voltar a ter essa dimensão Nelson Rodriguiana da vida, a vida como ela é, normal, comum, cheia de crises, mas também de glória, essa mescla entre triunfos e fracassos. Todo casamento aqui tem disso, tem momentos de puro êxtase e momentos de caos. Todo casamento aqui passa por isso. Todo casamento aqui tem aquela coisa de tem dias de refrigerante e dias de vinhos caros. Tem dias onde tudo é lindo, maravilhoso, é uma paisagem. Tem dia que é tudo um borrão estranho. É assim ou não é? Estou falando alguma coisa maluca? Todo mundo aqui já passou por isso. Eu tenho sérios problemas quando eu vou ao encontro de casais, por exemplo, que a gente fica alimentando uma espécie de hipocrisia do casamento perfeito. Sabe? Tipo assim, você tem que vir aqui à frente, por exemplo, e fazer um poema para sua esposa. E o máximo que o cara tem de shakespeariano é batatinha quando nasce. Imagina quando ele vem aqui, ele vem louco da vida. Ele já volta dizendo para ela, nunca mais eu venho. Não é? É terrível, porque é uma fantasia que a gente constrói e se apaixona por ela. E aí é muito perigoso. Esse texto aqui, ele desmonta toda e qualquer pretensão de habitarmos um mundo de perfeições. E pasmem o que eu vou dizer a vocês, é aí que a graça de Deus se manifesta. Como é bom a gente saber aqui hoje, é libertador saber aqui hoje que o nosso Deus se apaixonou profundamente por isso que nós somos, não por aquilo que a gente projeta ser. Isso é libertador, irmãos. É saber que nós não temos um Deus com perfeccionismo monstruoso, senão nenhum de nós chegaria nele. Aliás, olha que bonito, nem foi a gente que chegou lá, foi Ele que veio aqui. Então, se Ele veio aqui, é aqui que a gente tem que ficar. Aqui está a máxima densidade da revelação de Deus, no seu casamento. Ser casado é ser teólogo, amém? Mostrar no mais alto nível a teologia de Deus. Agora vamos viajar no texto aqui para você ver o nível de piração que Eclesiastes mostra. Ele começa dizendo assim no verso 1, dediquei o coração a refletir muito a respeito de tudo isso, aí cheguei à conclusão. Os justos e os sábios, o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Olha o que ele está dizendo. A gente viaja, pensa, reflete. Salomão está dizendo assim, eu dediquei, raciocinei, pensei.
usei toda a genialidade, todo o processo de pensar que Deus me deu, refleti, fui a fundo, fiz leituras filosóficas, sociológicas, teológicas, e o máximo que eu chego é, está tudo na mão de Deus. Aí a gente pensa, nossa, mas só isso? Não, tudo isso. Tem uma diferença imensa aí. Grande parte dos casamentos de igreja sofrem por não entender essa verdade. Está tudo nas mãos de Deus. Só que o complicado é, qual é a sua ideia de Deus? Para muita gente, estar na mão de Deus é sinônimo de que Ele vai te jogar no chão, não é? Para outros, estar na mão de Deus é um sinônimo de um aperto quase mortal. Queria dizer a vocês que essa mão de Deus aqui é o melhor lugar que existe para estar no mundo. Um dia Deus perguntou para Davi, escolhe, você quer que eu te deixe ficar nas mãos dos homens ou nas minhas mãos? Ele disse, nas tuas, porque as tuas têm abundância de misericórdia. O que ele está dizendo aqui é maravilhoso. Eu passei por um monte de coisa, fui casado com um monte de mulheres, tive acesso a milhares de formas de culturas diferentes, eu tive trânsito pela política, eu fui o homem que pensou o impensável na minha vida, só que eu cheguei a uma conclusão que não é óbvia, ela é profunda. Está tudo nas mãos de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, se está tudo nas mãos de Deus, ponto, está no melhor lugar que existe. Aí ele vira para a gente. É interessante você notar essa configuração. Enquanto Salomão olha para Deus, a reflexão é linda, está tudo nas tuas mãos. Só que quando ele volta e olha para o homem, ele fala, ó, se é amor ou ódio, ninguém sabe. Até porque é nessas duas pontas aqui que a gente anda a vida inteira, entre as glórias do amor e os problemas do ódio. Isso aqui nada mais é do que a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, lá em cima, livra-nos do mal, lá embaixo. Nas duas pontas, a gente anda a vida inteira. O problema é que enquanto a gente anda nessas duas pontas, a gente encontra alguém e resolve andar junto. Imagina, a gente se casa, anda junto entre as glórias de Deus, amor, e os problemas e ameaças do mal. Não se engane, todo casamento que já se realizou na vida transita nessas duas pontas, entre aquilo que é maravilhoso, que vem de cima, projeção do amanhã, construção do futuro, horizonte, e aquilo que vem de baixo, monstruosidade, a calamidade, o caos, o mal. Está tudo na casa da gente. É que a gente é malandro. Quando nosso filhinho começa a correr em casa, a gente fala assim, olha que lindo, o melhor de nós dois está ali. O pior também está e a gente já detectou. É ou não é? Só que a gente deixa o pior para lá, porque a gente diz, bom, se é amor ou ódio, ninguém sabe, né? É mais ou menos essa lógica que Salomão está colocando aqui. Está dando para entender, gente? Salomão começa a fazer uma espécie de checklist do que é a vida. Eu queria que por um momento você imaginasse esse Salomão, completamente em crise. Aqui é o final da vida dele. Uma crise violenta, uma crise que até hoje não se tem ideia de como é que ela terminou. Salomão é a grande enigma da Bíblia. Ninguém sabe de fato como é que se chega nesse nível aqui, ó. Ele chega no final da Bíblia, irmãos, eu me encanto com esse Deus que permite que um livro do tédio supremo esteja na Bíblia. Para que a gente leia a Bíblia, não apenas como uma receita de coisas mágicas, mas como aquilo que a vida revela, no normal, no comum da vida. Às vezes eu tenho a sensação que crente tem medo de viver a vida normal, comum. Qual que é o sonho da maioria dos crentes? Levantar, poder, a glória de Deus o tempo todo. Lá em casa todo mundo é crente, dá bom dias em línguas estranhas, é lindo, todo mundo é fantástico, tudo é maravilhoso, é uma bênção. Se a gente sentir uma dorzinha, a gente já ora e o inimigo sai. A gente amarra capeta, demônio, gente, depressão, sai amarrando. Que corda é essa que não acaba nunca? Gente, às vezes eu sinto falta na igreja de humanidade, gente comum, gente que erra, tropeça, tem TPM, angústia, crise, gente com crise com Deus, gente que está na beira do ateísmo. Como eu sinto falta disso na igreja, gente normal, gente comum. O cara vai na segunda da glória, terça do milagre, quarta do fogo, quinta do avivamento, sexta do poder, sábado aleluia e domingo extraordinário. Não tem um dia para ser comum. Dia normal para ter dor de cabeça, crise, não quero falar com ninguém. Sabe, esse tipo de coisa é extremamente nossa. O Eclesiastes tem uma palavra que atravessa um livro inteiro, rebel no grego, ilusão, uma das palavras mais difíceis de traduzir. Ilusão, vaidade, névoas, uma das melhores traduções que eu já vi, névoas de nadas, imagina. Olha o que é Salomão, imagina só um repórter chega para Salomão e diz, Salomão, o que é a vida? Névoas de nadas. Você vai falar o que para um cara desse? E o que ele está dizendo é bem simples, nessas névoas nós nos encontramos. Ou seja, daqui para frente, toda vez que a neblina se manifestar, agradeça, é sinal que você está vivo. É isso que Salomão vai dizer um pouquinho mais para frente. Eu estou no verso 1, olha o verso 2. Ele começa a olhar, analisar e diz assim, ó, tudo acontece igualmente a todos.
ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifício, ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramento e ao que não faz. Ele fala, crente ou não crente, é tudo, gente. Essa é a leitura desse verso. O que ele está dizendo é simples assim, ó. Tanto faz o fato de você ter toda uma linguagem religiosa, todo extraordinário, fantástico, um casalzinho de bolo. Quando vocês voltam para casa, são duas pessoas dentro do carro. Isso acontece muito em encontro de casais. Aqui dentro é tão lindo. A gente entra junto, canta junto, bate palma, abraça. É uma festa. Volta para casa, que entra no carro, vem uma potestade que todo casado conhece, chamada boleto. Falha nunca, né? Fatura. Ela está sempre junto da gente. É um problema aqui, outro problema lá, é problema na escola, problema do menino, problema do filho, da filha. Ainda tem um grande problema que quando a gente casa, vem os agregados do outro. Não é? Casamento é que nem CD, você compra por causa de uma música, leva 12 para casa, não é? Tem todo mundo, é um negócio de doido. E à medida que o tempo vai passando, você vai vendo que essa coisa vai se tornando cada vez mais volumosa e não sai da gente. Vai entrando na vida da gente, faz parte do processo. E sabe o que é mais incrível? As histórias, as memórias tendem a se cruzar. Quem é casado aqui, que já passou da barreira dos 10 anos de casado com a mesma mulher, tem que se dizer isso hoje? Quem já passou da barreira dos 10 anos de casado com a mesma mulher aqui hoje, vai entender bem o que eu estou dizendo. Você já se pegou alguma vez contando uma história dela como se fosse sua? Ou dele, não é? Você parece que viveu aquele negócio. Tanto que quando a gente fala de novo, que a gente tem mania de contar as mesmas histórias, né? Que o nosso processo de memória é processo de edição. A gente edita tudo, pode observar. Se você contar a mesma história 10 vezes, você vai criar alguma coisa no meio. A gente edita o processo. Então, de repente, você fala, mas não era bem assim que você contou da outra vez, né? A gente vai editando, é nosso momento Steven Spielberg, né? E a gente vai criando. Tudo isso resume-se numa única coisa. Nós somos gente. Eu queria que hoje, essa noite, Deus nos desse aqui a libertação dessa mania que a gente tem de botar máscaras em nós. Casamento não muda ninguém, só arranca a máscara. Se você entender que você não está casado com um mini anjo, nem com uma mulher espetacular, não, é gente. Grande parte dos seus problemas tende a diminuir a feição e a cara. O problema do fantasma é o nome que a gente dá. Você é casado com alguém, gente de carne e osso, e essa gente sofre, essa gente sangra, essa gente erra, essa gente muda. Acho tão estranho quando o casal fala, você mudou muito, e você não, irmão. Todo mundo muda o tempo todo, a gente muda demais. Eu acho sinceramente, eu creio sinceramente, que esse malabarismo divino para casar a gente deve ser uma das coisas mais incríveis que Deus faz. Porque só Deus para garantir um casamento. Eu fico imaginando o que minha esposa passa casada comigo. Eu não presto. Como é importante quando a gente entende isso. Em nós habita uma fera. Você quer ver o nível dessa fera? Depois na sua casa você estuda Romanos capítulo 7. É simplesmente o apóstolo Paulo, o Salomão do Novo Testamento. E ele vai dizer o seguinte, ó, eu sou miserável. Quer ver? Vou fazer um teatro aqui agora. Imagina que o pastor Nilson me chama para pregar aqui num domingo à noite. Você nunca me viu, nunca ouviu falar de mim. Aí eu chego aqui no domingo à noite, eu pego o microfone e falo para vocês, gente, eu sou carnal. Você já não ia com a minha cara. A gente gosta de pregador que mente, fala, eu sou espiritual. Eu estava ali agora na noite de Saturno. Não estava dormindo no hotel, não é? Eu estava na nuvem, estava tremendo. Não estava. Imagina que eu chego aqui e falo assim para vocês, domingo à noite, gente, eu sou carnal. Pior, eu tenho um mal aqui dentro, que eu não quero, mas eu faço. E o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu sou vendido como escravo ao pecado, eu sou miserável, eu estou atado ao corpo da minha morte. Você ia me levar para jantar no final do culto? Nunca, irmão. Você ia falar, esse cara é doido, é pior do que eu, não é? É Paulo que diz isso. É que a gente esquece desses textos, a gente adora Mateus, Salmos, né? A piração gospel vai só para esse lado. A gente esquece, de vez em quando, para dar uma pirada, vai em Apocalipse, né? Mas a gente quase não passa nesses textos que desmontam as máscaras que a gente coloca. O que eu queria dizer para você aqui hoje? Eu fujo de tudo que é discurso normal de encontro de casais. Eu não vim aqui, eu não me sinto à vontade para dizer para um casal muito mais experiente do que eu, como é que ele deve viver. É ridículo. Mas eu sei de gente. E é importante trabalhar com gente, reconhecer pessoas. Você foi casado, está casado, é casada com alguém. Tem alguém aí. E esse alguém não é um rótulo. Eu tenho sempre um pé atrás com essa mania que nós temos no século XXI, de ter rótulos de mais e identidade de menos. Nós vivemos, pastor, numa espécie de geração gadarenizada. Muitos em um, legião, né? É gente com sequestro de subjetividade. É tanta coisa. Agora, olha só, imaginem por um momento, eu trabalho com análise do discurso. O pastor
pastor Nilson também. Imagina por um momento, se a gente fosse dar os rótulos só aqui, ó, nesse exato momento. Imagina, ou seja, eu já sou orador, vocês já são plateia, né? Aí dentro da plateia tem membros e pastores, tem presbíteros, tem diáconos, não é? Aí se a gente for puxar os rótulos aqui, um trabalho não sei o que, outro trabalho não sei aonde, você vai para casa, dependendo de que lado você estiver no carro, você ganha um nome. Você está na esquerda é motorista, na direita é passageiro, atrás é a sogra. Olha aí, né? Você vai ganhando um monte de nome no lugar que você está. Você está ali na rua, você é pedestre. Você está na escola, você é aluno. No mercado, você é consumidor. No banco, é cliente. Na igreja, é irmã. Em casa, é mulher. Qual é o nome que você tem? A gente é engolido pelo excesso de rótulos. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que antigamente quase ninguém via as marcas e as logos das roupas. Vinha na etiqueta, porque só interessava você. Hoje é maior do que a roupa, que é para todo mundo saber quanto você gastou, não é? Esses dias eu vi um cara com um jacaré, que eu acho que não é mais da Lacoste, ele é muito grande, ele é um alligator, não é um crocodilo normal, jacarezinho, né? Tem um jacarezinho, uma lagartixinha, tem um que é monstro, mas deixa para lá. Olha isso aqui, ó. O que Salomão vai fazer? Salomão começa a falar de gente, começa a trocar ideia com gente, começa a mostrar que a gente é gente. Aliás, Orlando Costa dizia que Jesus é o alguém que se transformou em ninguém, para transformar em alguém o ninguém que eu era. Olha que lindo. Por isso que Deus, sendo gente como a gente em Cristo, nos liberta para ser gente como Ele quis ser. Gente. Agora, dá uma olhada nisso. Olha o que Salomão faz. Ele pensa em gente, pensa nas pessoas, de repente ele para e diz isso aqui no verso 3. Este é o mal, e essa palavra mal aparece em Romanos 7 que eu falei, anda na Bíblia inteira, vem na oração de Jesus, tanto a do Pai Nosso quanto a sacerdotal de João 17, vai lá no Apocalipse, esse mal está na Bíblia inteira. Este é o mal que é em tudo que se faz debaixo do sol, expressão pesadíssima, que ele usa no livro inteiro. Debaixo do sol é para marcar que não tem ninguém que fuja disso, é a única realidade da vida. O livro de Eclesiastes tem uma pontuação fundamental, não existe nada de novo debaixo do sol. Agora olha que interessante, ó. Esse é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol, o mesmo acontece a todos. Além disso, olha o que ele vai dizer, o coração dos homens, da humanidade aqui, ó, está cheio de maldade e loucura durante toda a vida, e no final eles se juntarão aos mortos. Irmão, pensa num versículo pesado. O que ele está dizendo é o seguinte, olha gente, a história da vida humana é bem simples. A gente passa a vida toda fazendo loucuras, até que chega um dia que não dá mais para fazer, porque a vida freia a gente. Isso aqui é muito sério, eu preciso levar vocês ao limite do desespero, para chegar onde eu quero chegar aqui hoje. Né? Tipo, fechem as portas dos diáconos, a gente não sair daqui, porque é muito sério isso. Olha o que Salomão está dizendo aqui, ó. Tem um mal que acontece em tudo, é tudo muito igual, é tudo repetitivo, é cansativo, é uma vida. Aliás, a nossa vida, ela já aparece aqui, ó, com o seu inimigo número 1, a morte, já aparece aqui. Fala a verdade, não era para a gente já estar acostumado com a ideia da morte? Mas ninguém está. Imagine se a morte ligasse para a sua casa e falasse, se prepara, a semana eu vou passar por aí. Imagine. Mas isso é o que ela faz o dia todo, exatamente todos os dias acontece isso. Agora, nesse exato momento, tem alguém morrendo, simples assim. Lá na França tem um cemitério, que tem na frente do cemitério, nós que aqui estamos, por vós aguardamos, imagina. É só um tempo, mas espera. Agora dá uma olhada no verso 4, olha que interessante que ele vai dizer. A esperança para todos os que estão entre os vivos. Aí ele vai dizer uma coisa que é muito judaica, é melhor o cachorro vivo do que o leão morto. E aqui ele não está falando de cachorro de madame, é o cachorro como aquele animal visto com repugnância até hoje ainda em Israel. O que ele está dizendo é, ainda que repugnante, é melhor vivo do que um majestoso, porém morto. Traduzindo para o casal, é melhor ter uma casa simples, mas que tenha vida, do que a melhor casa do condomínio com todo mundo morto lá dentro. É melhor ter um arroz, feijão, ovo, uma saladinha de tomate, com todo mundo vivo, do que ter a melhor das picanhas, com ódio e intrigas, morder pedras duras. É melhor que vocês venham a pé para o culto, mais felizes, do que cada um ter seu carro e ninguém mais andar na mesma direção. O que adianta você ter dinheiro para comprar um colchão que faz massagem na alma, se você tem insônia? Para que ter melhor casa da cidade? Para quê? Se na verdade o que vale a pena para a gente aqui é a capacidade de voltar a ser gente. Queria que você saísse daqui hoje glorificando a Deus pelo fato de existir. Você está vivo, existe vida em você. E vida é mais do que existência, para você ter uma noção. Essa garrafa existe, mas ela não tem vida. A questão é se nós ainda temos a vida dentro da própria existência. É sério demais isso. O que Salomão está dizendo é maravilhoso. Está dizendo assim, olha, seu inimigo vai te achar. Relaxa, apenas viva.
Porque ele vai te achar, vai chegar a morte. Aliás, ele vai começar a falar da morte aqui. Ele vai dizer assim, olha, é melhor um cachorro vivo. Pega um cachorro, ainda que repugnante para a cultura da época, ainda que aquele animal que ninguém quer, mas é cachorro, parente do lobo, aquela coisa complicada da cultura judaica. Deixa ele para lá, ficarão de fora os cães. Lembra disso? Os cães da cultura judaica é até o significante, por exemplo, do estrangeiro. É como aquele indivíduo que não entra na casa da gente. Ele fala, é melhor esse repugnante vivo do que o leão morto. Aí Santo Agostinho vai dizer que uma mosca é melhor do que o sol, porque ela tem vida. Imagina. Aí a gente não para simplesmente agradecer a Deus pelo ato de viver. Eu queria que por um minuto você agradecesse a Deus por estar vivo. Irmãos, isso é muita coisa. Agradeça a Deus, porque o Covid não levou ela. Não levou ele. Você está vivo. Isso não significa que você é melhor do que os outros que foram. Significa que nesse exato momento, Deus ainda tem alguma coisa sendo escrita na história da sua vida. Tudo está nas mãos dele. É a conclusão que Salomão chega. É muita coisa. Agradeça a Deus pela sua vida, pelo fato de existir, por poder respirar o ar da graça. Está vivo de verdade. Você pensa que isso é uma coisa simples? Você pode olhar a Bíblia inteira por essa perspectiva. Eu acho tão espetacular quando o povo de Israel está quase entrando na terra prometida. Lá em Deuteronômio 30, 19, Deus avisa para Moisés. Fala o seguinte, ó, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti. É um juízo que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Séculos se arrastam. Vem o profeta Amós, a palavra de Deus se levanta e diz, buscai-me e vivei, diz o Senhor. Aí vem Jesus, que é o próprio Deus, e diz, sabe para que eu vim aqui? Para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O nosso Deus é Deus de vivos, tudo dele é vivo. Quando Isaías viu o céu aberto, os serafins pegaram uma brasa viva do altar. Tudo em Deus é vivo. Se tudo em Deus é vivo, você é cristão e ama a Deus, seu casamento não pode ser morto. Ele precisa ter uma experiência de vida. Vou fazer uma pergunta, eu queria que você me respondesse com a maior honestidade da sua alma. Não faz coisa de crente não, só responde não. Pensa, amém? Pensa, pelo amor de Deus. Agora responde com toda a honestidade da sua alma. Você que está aqui hoje, você de verdade acredita que Jesus Cristo foi capaz de sair vivo do túmulo 3 dias depois de morto? Você acredita nisso? Acredita ou não? Sim. Então o que é que não pode ressuscitar na sua vida e na sua relação? Acreditando nisso. Pensa, é uma questão de lógica. Se você acredita que Jesus foi capaz de vencer a morte, ele não pode vencer a morte da sua casa? Ele não pode vencer a morte das relações, a morte dos diálogos? Pode. Aliás, olha que tremendo. Guarde seu coração para você glorificar a Deus por isso. A gente leu Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol até Jesus. Porque depois Jesus chegou, ele apresentou uma novidade, ressurreição. Jesus apresentou para a morte que é possível estar vivo de novo. É a novidade de Jesus. Isso é maravilhoso. Olha que coisa interessante, eu estou no verso 4, né? Olha o 5. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não tem mais lembrança deles. Gente, essa expressão aqui, ó, não tem mais lembrança deles, é talvez o pior tipo de morte que pode existir em qualquer cultura. Algumas culturas acreditam que quanto mais você lembra, o México, por exemplo, quanto mais você lembra da pessoa, ainda ela permanece viva. A pessoa de fato morre quando a última memória sai. Miroslav Volf trabalha com isso. Quer matar uma vítima? Pare de lembrar do nome. Aí que é incrível. A lógica aqui é legado. O que ele está dizendo é, mesmo essa morte ainda pode ser diferente. Isso aqui é o eco do Messias. Um dia ele vai vencer a morte. A memória que vai ficar para sempre é que ele atravessou a morte e conseguiu sair do outro lado. E quem está nele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha que lindo. Eu acho legal quando chega no Apocalipse, Jesus vai se apresentar e ele fala assim, ó, eu já estive vivo, morto na verdade, eu já estive morto e agora estou vivo. E olha que lindo, ele diz, e eu tenho as chaves, no plural, da morte e do inferno. É muita coisa. Isso significa que ser cristão e casado é acreditar que nenhuma das nossas mortes por causa de Jesus é definitiva. Todas elas agora têm 3 pontinhos. É uma reticência. Deus pode voltar a escrever. Esses dias eu estava lendo um texto, pastor, olha que incrível. O escritor colocou assim, ó, que os cristãos puritanos tinham uma espécie de mania entre eles, em alguns lugares na Inglaterra, quando faziam um culto de velório,
e o pastor chegava na hora de fechar o caixão, ele chegava e dizia a última palavra. Ele chegava, olhava bem no rosto do morto e dizia: por causa de Jesus, meu irmão, não é a última vez que a gente está se vendo. Olha que tremendo. Porque a gente sabe que a partir de agora existe vida. Eu quero que você saia daqui hoje com vida no seu casamento, vida nos diálogos, vida nas conversas, vida na sexualidade, vida no trato com os filhos. É preciso ter vida. Amém? Isso deu para entender até aqui? Olha o verso 6. O amor, o ódio, a inveja deles. Aliás, essa tríade é o caos, né? Amor, ódio e inveja. Imagina, não existe uma única família que não tenha passado por isso aqui, ó. Amor, ódio e inveja, o tempo todo. Aliás, a inveja talvez nesse caso aqui seja o que mais devasta aqui, ó. Porque amor e ódio a gente anda nessa dialética o tempo todo. A inveja, o problema dela é que ela habita o olho de quem está falando, e não só quem está lá. Fernando Pessoa dizia que a inveja dá movimento aos olhos, imagina. É terrível, aquela sensação ruim. O Aristóteles dizia que o invejoso não quer o que você tem, basta ele que você não tenha. Ou seja, o invejoso olha cada sucesso seu com tanto ódio, que vai jogando facas do olhar, no intuito de destruir o que você tem, ou você. Só que essas facas nunca te atingem, porque atingem ele, o problema do invejoso é com ele. Então as facas começam a sair até inchar, por isso que é olho gordo, entendeu? É inchadão. Ele tem ódio de tudo, ele tem fúria. Aliás, quer ver? Eu nunca vi ninguém responder isso positivamente, mas olha que interessante. Lembra por um momento aqui, eu queria que você imaginasse aquele jantar de último dia de ano, lá de festa, sei lá, das festas de final de ano. Lembra do jantar? Que vem todo mundo, do tio do pavê, o povo todo, lembra? Eu pergunto para você, alguma tia sua já se levantou nessa mesa e disse assim: eu quero falar uma coisa, eu sou a invejosa da família? Já aconteceu? Algum tio seu, aquele tio seu que acha que é Shakespeare, sabe? Aquele tio seu que acha que entende mais de Facebook do que o Mark Zuckerberg, sabe? Alguma vez ele já disse isso? Eu sou o invejoso da família, já disse? Olha como é sério. A inveja é um negócio tão complicado que dizem os escritores antigos que o ápice da inveja é o invejoso que tem inveja de quem se livrou da inveja, imagina. Porque ela é um negócio só dele, é um problema dele. No inferno de Dante, cada invejoso que entrava tinha os olhos costurados com arame. A maldição do invejoso é saber que os olhos dele doem diante do brilho que Deus colocou em você. A lógica aqui é tremenda. Olha o que ele vai dizer: o amor, o ódio e a inveja dele já desapareceram, nunca mais terão parte alguma no que se faz de novo, debaixo do sol. Ele está falando assim, ó, o que adiantou? O pessoal fez, brigou, sabotou os projetos do outro, fez um inferno na firma, mas morreu. O máximo que tem dele é aquela frasezinha, jaz aqui, né? Não dá mais, simplesmente. O que adianta? Fez um inferno, mas morreu. A lógica dele é dizer assim, ó, diante dessa realidade da vida, lembre, eu estou falando para gente normal, comum, humanos, gente que sofre, gente que falha, gente que erra, mas que é casado com gente que sofre, falha e erra. Simples. Aí ele vem e diz, toda essa tríade levou eles para onde? Para aquilo que é morte. Aí dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o verso 7. Interessante que até o 6, ele está concluindo a ideia que ele se dedicou a pensar. Então ele está dizendo, eu olhei para os homens, eu olhei para as mulheres, eu olhei para a vida, eu olhei para uma série de coisas, descobri que é tudo complicado, a gente vai morrer. Mas, gente, dá para ver Salomão falando, gente, é o seguinte, a gente vai morrer. E vai ser complicado, e ninguém vai escapar. Aliás, está aí uma coisa que se cumpriu na Bíblia, ninguém dessa época aqui está vivo, né? Ele está dizendo claramente, todo mundo vai passar por esse corte. Só que aí ele para e pensa o seguinte, o que é que vale a pena em tudo isso? Se tudo descamba para o mesmo lugar, se tudo é a mesma coisa, se tudo é filosoficamente tão amargo e angustiante, o que vale a pena? Aí ele diz isso aqui, ó, verso 7, vai e come com alegria o teu pão. Irmãos, vou fazer uma vírgula aqui, ó. Você já percebeu que, de verdade, quem come desse jeito são os nossos filhos? Qual foi a última vez que você comeu com alegria, comeu assim, sabe, aquele comer que você come e depois recosta, já teve isso? Você come e recosta, quer ver? Vou exemplificar. Você já foi num restaurante muito chique, muito bonito, muito ajeitado, daquele que você não sabe se come ou fotografa? Já foi? A comida é toda conceitual, ajeitadinha, tem até um fiapinho de coisa por cima, o sal o cara bota assim, né? Imagina, faz toda aquela coisa e tal, aí você fica olhando, você come por osmose, você já percebeu? Você olha para as mesas do lado, o cara pegou aquele garfo, aí você pega também, né? Esses dias eu fizeram um jantar desse assim para mim, complicado, né? Aí cheguei e fiquei meio perdidão, né? Porque é tanta coisa, garfo, tá? Você vai devagarzinho, é bonito, é legal. Aí você vai fazendo aquela coisa, que na cabeça você está assim, ó, quando eu chegar em casa, não é assim?
Quando eu chegar em casa. Você já passou por isso? Não é o seu momento de prosperidade? Aí quando você chega em casa, vê se eu estou errado. Você escolhe o prato maior, aquele sem borda. Não é? Olha lá, tá vendo? Cara, o sorriso sempre entrega. Né? Você fala se eu estou errado, você vai colocando a comida, você faz questão de ser antiestético. Não interessa se é por cima ou por baixo, você vai jogando a comida, o bife por cima, empurra no micro-ondas e fica na frente. Né? Aí, ó, você fica na frente. Você não espera e faz tudo, você fica lá. Às vezes a gente cancela antes, não é? Aí você senta, pega o prato, come a lá pedreiro, a colher, pega, joga pra dentro, arroz saindo, é uma festa. Aí você recosta e fala, agora eu comi, é ou não é? É interessante, é por que a gente paga caro para fingir? Porque a gente come para os olhos do outro. Porque a gente come sem prazer. Fala a verdade para mim, sinceramente, se eu te trago um chocolate belga, dou ele para você, e te dou um garfo e faca, eu mato a sua alegria, é ou não é? Você comendo devagarzinho, limpando a boca, aí você passa isso para o seu menino do lado, como é que ele vai comer? Ele vai terminar todo marcado pelo prazer, é desejo puro, não é? É uma entrega radical à vida, é maravilhoso, é libertador, é a beleza de poder comer. Olha, isso é tão sério, que o slogan mundial do McDonald's é amo muito tudo isso, é prazer envolvido. Eu também amo, é tremendo, por isso que é bom, não é? Pode ver que essas coisas, as comidas que matam são as mais maravilhosas, não são? Olha, escuta uma coisa aqui, ó. Olha o que Salomão está dizendo. Vai, é uma ordem, isso aqui é um imperativo. Vai, come com alegria. Talvez a tradução aqui do termo hebraico, mais um peso maior. Come com prazer a tua comida. Desfruta disso, coma. Agora, quem está falando isso para a gente não é um pobre, que agora tem tudo. É Salomão. Ele simplesmente é filhinho de papai da Bíblia. Ele é filho de Davi, filho da graça, porque vem da mulher com quem Davi havia pecado. O nome do cara, Shalom, paz. Imagina, tudo para esse homem deu certo. E se não bastasse isso, ele fez uma oração: Senhor, me ajuda a abençoar o teu povo. Deus deu tudo que ele pediu, pelo amor de Deus. Irmão. Chega a dar raiva de Salomão. Ele não tem uma oração errada. Aí o que ele fala? Quer saber? Come bem. O que ele está falando é: eu tive banquetes e mais banquetes. Eu chego no final da vida e quer saber? Quando eu vejo aquele tiozinho lá no canto, comendo feliz o pãozinho dele com a família dele, é aquilo. Salomão, o cara que chegou lá, sabe essa coisa que você fala para o filho? Você tem que chegar lá, menino. Sabe você que tem empresa? Fala, ó, lute para você chegar lá. Salomão chegou lá. Quando ele chegou lá, sabe o que ele descobriu? Esse lá é chato, melhor ficar aí. Coma com prazer a sua comida. E ele vai além, olha o que ele diz: coma com prazer a sua comida, o teu pão, e bebe o teu vinho de coração alegre. O problema de hoje é que os caras bebem para alegrar o coração. Aí que está errado. A lógica dele é: beba de coração alegre. O que ele está dizendo é: o vinho para você não é uma fuga, não é um escape, é a alegria de sentir o sabor da existência. Era o símbolo máximo de alegria na vida. O que ele está dizendo é: tanto o pão quanto o vinho que eu como e bebo em prazer, também são a minha alegria enquanto vivo. De novo, o que ele está dizendo é maravilhoso. Você pode pegar um pão e o vinho e passear pelo cemitério dos maiores artistas do mundo e dizer: isso vocês já não podem fazer. Eu posso. Olha como é simples. Eu tenho um amigo meu que foi pregar num velório. É triste pregar no velório. Ele me contou. Aí ele falou que viu uma plaquinha. Sabe aqueles cemitérios que tem no Brasil que imita cemitério americano? Né? Aí uma plaquinha. E na plaquinha estava: ei, vírgula, eu já estive onde você está. Imagina. Ele falou: cara chato, né? Quer ficar conversando? Vai, né? Ele provoca, a ideia dele é: eu quero que você lembre como é bom estar aí. Eu já não posso. Olha que coisa maravilhosa. Quer fazer um exercício tremendo para casais? Pega na mão da sua esposa, visite o cemitério da cidade. A melhor coisa do mundo é sair de lá com suas próprias pernas. Já é fantástico. É libertador. Quando você sair, faça festa. Saindo, né? Você está livre, está vivo. E se você tiver um pontinho assim de curiosidade, faça as contas. Você vai descobrir que não tem idade para morrer. Lá vai ter túmulo de velhos, mas também túmulo de jovens que se achavam o máximo. E aí quando você sair de lá, para na primeira esquina e toma um café. É lindo. Eu posso. É libertador. Sabe essa coisa tão simples que você está pensando aí agora? Mas é simples demais. Exatamente. Seja bem-vindo à vida. A beleza da vida está nessa simplicidade. Não é a coisa que a gente imagina. Essa loucura que a gente imagina aprisiona. Aí a gente fica atrás do melhor carro, da melhor casa o tempo todo. Não que isso seja errado,
Mas quando isso se torna uma obsessão, um perigo, porque aí eu mato na vida aquilo que me faz viver a alegria de pertencer ao hoje. Você fica escravo do amanhã. É perigoso demais. Olha isso aqui, estou no verso 7. Vai, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho de coração alegre, porque olha que frase, há muito tempo Deus já se agradou do que você faz. Eu acho que os crentes esquecem que essa frase está na Bíblia, né? Deus já se agradou de você, Ele já se agrada de você. Alguns crentes têm uma relação com Deus muito perigosa, muito do feitiço, do idólatra, aquela coisa, tem que agradar a divindade que me trouxe, é um negócio perigoso. Há muito tempo Ele já se agradou, senão nem teria te chamado para a vida. Você está aqui porque há muito tempo Deus já se agrada do que você fez, do que você é. A gente às vezes causa um estrago na alma de alguém, quando a gente força essa pessoa a viver uma relação com Deus puramente de feitiço, não de relacionamento. A oração do Pai Nosso é pura relação, não tem feitiço, é a alegria de poder dizer Pai. Sabe o que é mais incrível? A oração do Pai Nosso abre com um desejo de Jesus. O Pai era dele, mas Ele queria que os discípulos chamassem de nós. É desejo. O Pai é meu, mas eu deixo, pode chamar de seu. É só Deus para fazer isso. Dá uma olhada no verso 8. Sejam as tuas vestes sempre brancas ou bem cuidadas, e nunca, olha essa frase, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Salomão, obviamente, filho de Davi, tem uma coisa que é interessante. Muito provavelmente ele deve ter ouvido as histórias de Davi, enquanto pastor de ovelhas, ungindo as ovelhas com óleo, Salmo 23, para atravessar desertos. Havia pragas de mosquitos que atacavam os rebanhos, para colocar o ovo ou no nariz ou no ouvido das ovelhas. Isso, quando ela sentia isso, batia a cabeça nas pedras para tirar, morria. Quando não sentia, morria pele e osso, era terrível. Uma das formas de prevenção era passar o óleo na cabeça, massagear, criar uma espuminha e permitir, ou no caso, impedir que esses mosquitos tivessem acesso. Vem Salomão, diz uma coisa maravilhosa: mantenha-se sempre limpo, arrumado, ajeitado. Vestes brancas aqui não é apenas no sentido da cor, mas no sentido de manter-se puro. E mantenha, olha que lindo que é isso, a sua cabeça sempre lubrificada por um óleo da graça. O que ele está dizendo é, se você se mantiver limpo e a sua mente purificada, você vai compreender cada vez mais a graça e a alegria de estar vivo com Deus que está sobre você e com a mão dele que nunca saiu de cima da sua casa. É permanência e cuidado pastoral. É lindo isso. Ele está dizendo assim, no final da minha vida que eu fui compreender isso. Mantenha as tuas vestes brancas, olha que legal. Mantenha, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aí ele vem no verso 9, de novo, olha que legal. A sensação que eu tenho é que 7, 8 por ali, ele tenta criar um lado mais teológico. Só que ele não suporta e volta a pôr os pés no chão. É lindo isso aqui, Olha o que ele diz no verso 9, desfrute. Essa expressão, tem muito crente que passou a vida e nunca usou, desfrutar. Tem gente, por exemplo, que acha que desfrutar a vida é uma coisa perigosa, até me perdoe o termo assim, mas é uma coisa quase vagabundagem, né? Não dá para desfrutar a vida, não. É o contrário, desfrute a vida. E olha a frase, desfrute a vida com a mulher que amas. Se tem alguém que podia falar de mulher aqui, é Salomão. E notem que aqui é no singular, a mulher que amas. A Bíblia dá nome para ela aqui, no caso dele aqui, Sulamita, com L, né? Você pegar no feminino hebraico é interessante, Shulami, Shalom, é o feminino dele, ele gosta dele no reverso. Agora olha que interessante, a ideia aqui é profunda demais. Ele está dizendo, quando você identificar o amor na sua vida, você identificou a vida dentro da vida, aí você tem como desfrutar. O que Salomão está dizendo é perfeito. A gente anda pela vida inteira sozinho. Se você olhar no Éden, por exemplo, Deus pega o homem, é o único sozinho no ambiente, completamente perdido. O que é que Deus faz? Deus promete, notem, Ele promete antes de fazer. Ele diz assim, o homem sozinho não é bom. Faremos para ele uma mulher, uma adjutora que esteja ao seu lado, não é? Aí ele vai lá, trabalha, dá nome, Deus faz ele dormir, tira a mulher do lado dele, apresenta para ele. Olha que tremendo, o casamento no Éden nada mais é do que o encontro de um perdido com sua prometida. É isso que nós somos aqui hoje, perdidos que acharam suas prometidas. É por isso que nunca dá certo quando vai para uma segunda vez, né? Fica mais complicado. Agora escuta isso daqui, olha que tremendo, dá uma olhada nisso aqui, desfrute a vida com a mulher que amas, e aí está o detalhe, todos os dias. Eu sou apaixonado pelos detalhes bíblicos por causa disso aqui, Você já pensou se ele coloca assim, a cada estação, ou a cada final de semana da igreja, dias? A ideia aqui, e o Eclesiastes trabalha muito com isso, é preste atenção na singularidade, não na generalização. Os dias, não a semana.
a pessoa, não a humanidade, sabe? Essa coisa de singularidade. Olha o que ele está dizendo. Desfrute a vida com a mulher que amas todos os dias dessa vida, e rebelde de novo, de ilusão, de vaidade, que Deus te deu debaixo do sol. Aí ele afirma, sim, é o jeito hebraico de exagerar, superlativo, sim, todos os dias da tua vida de ilusão. Agora, dá uma olhada no que ele vai dizer, porque essa é a tua recompensa nessa vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Para quem que Salomão está dizendo isso? Para um homem, não é? Desfrute a vida com a mulher que você ama, é para o homem, não é isso? O que ele está dizendo é maravilhoso, porque ele incluiu tanto o prazer de viver com a mulher que você ama, quanto a recompensa. A ideia dele é, pare de criar um monte de loucuras na sua cabeça, buscar um monte de coisas para ver se você se alimenta, se encontra na vida. Sabe qual é a sua recompensa pelo seu trabalho? Não é você ter casa nos anéis de Saturno, não é você ter 20 contas superlotadas, não é você ser amigo, como dizia Roberto Carlos, 1 milhão de amigos, nada. Sua recompensa por tudo está na mulher que você ama. Salomão pega toda a recompensa da vida e joga dentro de casa. É muito doido isso. O que Salomão está dizendo? Irmão, presta bem atenção no que eu vou dizer a você. O que Salomão está dizendo é, aquilo que te torna um homem comprometido e realizado, é o amor que te uniu a essa mulher que você ama todos os dias da tua vida. Salomão está dizendo, aqui nesse momento, você não tem só uma relação, uma troca de favores, ou uma sexualidade exagerada. O que você tem é vida. E como essa vida é baseada em amor, o que você tem é Deus. Logo Salomão está dizendo, quando eu olho para um casal que se apaixonou e que ama um ao outro todos os dias da vida, eles estão me revelando a face de Deus. Portanto, todo casal por si só revela a glória de Deus na vida e na casa. Lembra que o pastor Nilson abriu aqui falando de Martim Lutero e Catarina, a esposa dele? Lutero, na sequência da frase que ele falou, Lutero termina dizendo assim, ó, se tem alguém que já experimentou delícias celestiais aqui, sou eu, depois que encontrei Catarina. É isso que revela a nossa capacidade como amor de verdade. Quer ver? Só por um momento. Fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Quantos de vocês têm em casa, casais aqui em casa, ainda tem álbum de fotos, foto impressa? Quem tem? Levanta a mão para eu ver. Olha que benção, a gente é resistência. Hashtag tamo junto, a gente é resistência. Eu já estou com medo, está cada vez mais diminuindo, né? Por incrível que pareça, gente, a fotografia é um negócio que não pode perder. É uma mágica da gente contra Cronos, o Deus que mata seus filhos. Os poetas antigos diziam que quando a gente tira uma foto, é uma rebeldia contra Cronos, o Deus do tempo. A gente está dizendo, essa memória você não vai levar não, essa aqui eu vivi, eu vou guardar para mim. Aí eu faço a minha mágica, capturo o tempo e deixo lá guardado. Imagina que bonito que é isso. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Lá naquele álbum de fotos de vocês, tem alguma foto de briga de casal? Imagina você brigando lá com o casal, fala, vem cá menino, tira a foto aqui. Imagina, como é que seria? Menino, vem cá, tira a foto aqui. Como é que ficaria essa foto? Você tem alguma foto de quebra-pau? De intriga? Olha, nesse dia que a gente estava quase separando. A legenda, né? A legenda. Não sei por que briguei, mas briguei. Né? Você tem isso? Você tem foto lá? Quer ver? Você quer ver uma coisa? Fala para mim, fala para mim. Pensa por um momento aí, ó. Quer ver? Você quer ver vamos dizer assim, uma prova da ação de Deus benéfica na sua vida? Quando você chegar em casa, em casal, é uma terapia, em casal, juntos, peguem as fotos mais antigas. Vocês vão glorificar Deus o que o tempo fez com vocês. É uma benção, é uma benção. Quem tem foto da década de 80 vai levantar a mão para o céu. Tinha um negócio chamado ombreira, lembra disso que as irmãs usavam? Parecia que você estava com o cabide no lugar, né? Lembra? Os irmãos, uns bigodes esquisitos pra caramba, não tinham umas coisas estranhas? Olha que bênção, você está vivo, está de pé. Tem filho, por exemplo, você olha para o filho, você vê da sua foto o seu filho olhando, mas onde é que eu estou, não é? Eu não estava aí, não é? Eles não conseguem entender que a gente existiu sem eles, que a gente já foi feliz sem eles, né? Que o projeto de vida não era eles, né? Lembra? Você vai ter uma maravilha, é uma libertação, é quase que uma catarse, olhar aquelas fotos e ver o que Deus tem feito com a sua vida e com as suas imagens. O século XXI tem matado isso. Hoje você pega a foto, nunca é só uma foto, é toda uma estrutura, você procura uma luz, todo mundo é fotógrafo hoje, procura uma luz, um ângulo, até achar o ângulo, você já perdeu o sorriso, você já teve o desprazer de estar perto de alguém que precisa do ângulo? Você segura o sorriso, a barriga, você quase morre e o cara não tira foto. Aí depois tira a foto, bota 400 filtros, aí fala, tô lindo, não é mais você, não é?
é só uma alquimia, uma loucura, né? É perigoso quando isso acontece. A gente perde muitas das fotos. Buscar aqui agora no celular tem mais de 1000 fotos e a gente não tem mais o prazer de vê-las. De vez em quando um TBT da vida e olhe lá. A gente vai perdendo isso. Mas quando a gente pega aquelas fotos antigas, fala a verdade, não é diferente? Olhar uma foto antiga de uma foto de um celular antigo, não é? Por pura e simplesmente isso aqui que ele está dizendo, ó. Tem um trabalho aí, a grande recompensa da sua vida. Você está sentado do lado dela aqui hoje. Vocês dois estão vivos. Vocês dois são produtos do amor. O tempo não matou vocês. O que aconteceu ao redor da vida, todas as crises que passaram, não destruíram a marcha dos casais. Se vocês estão aqui hoje, todos passaram pelo lugar da vitória. Estão livres, abençoados e felizes. Porque tem um Deus de vida, dando vida para o casal. Vida plena. Isso aqui é vida plena. Olha o que ele vai dizer no verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, presta atenção que aqui Salomão, ele liga o modo ninja, pesado. Ele diz assim, ó, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Olha o que Salomão está dizendo. Ele não diz assim, ó, vai que Deus gosta demais de você, te faz um Enoque 2.0 e você não morre. Vai que ele manda um Uber como fez com Elias, te leva vivo. Ele simplesmente diz, na sepultura para onde vais? O que ele está dizendo é, mantenha na sua retina a certeza de que a morte acontece, de que ela é um final. E nessa ideia que não é apenas morte no sentido de morrer fisicamente, mas também de tudo aquilo que morre na gente enquanto a gente ainda está vivo. É não ter mais esse prazer do comer, por exemplo. É não ter mais o prazer de estar perto de amigos, por exemplo. É não ter mais o prazer de ler um bom livro, de conversar com alguém, assistir um filme, por exemplo. Olha que maravilha, imagina ter aqui uma sessão de cinema na igreja, é maravilhoso, é libertador na verdade. Aliás, se você contar isso em algumas igrejas, eles ficam endemoniados. Como é bom saber que, né, a gente pode chegar na nossa igreja, olha, imagina vocês dois vindo com um negocinho de pipoca, quando você vai? Vamos para a igreja. Que legal, vou assistir um filme, olha que tremendo, imagina, que filme que é? John Wick, amém. É na igreja, você está em casa, você está livre. Aqui é o lugar para você ser livre. Tomara que Deus não permita que essa igreja se transforme numa instituição de algemas religiosas, que vocês sejam livres para ser quem são. Liberdade total, feliz, assim como a gente deve ser. Para finalizar, olha o verso 11. Eu observei ainda, fiz questão de vir até o 11, porque o 11 é a cerejinha do bolo. Olha o que ele fala. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos bombados. Vou dar as minhas intervenções, né? A batalha não é dos bombados. O pão não é dos sábios. A riqueza não é dos prudentes. Olha que interessante. A riqueza não é dos prudentes. O favor não é dos inteligentes. Todos dependem do tempo e do acaso. E a gente acha que quem fez o acaso vai me proteger foi os titãs. Foi Salomão. Ele é a inspiração da coisa. Olha como é sério isso. Olha o que Salomão está dizendo. Gente, a vida é o domínio da imprevisibilidade. O imprevisível está aí. Não é porque você corre muito que você vai chegar primeiro. Não é porque você pensa demais que você vai ser fantástico. Aliás, a igreja de Messi é sempre vazia. Não é porque você é rico que você vai conseguir. O que ele está dizendo é, enquanto tem vida, as probabilidades acontecem. Não é porque o casamento da sua tia, da sua avó, da sua irmã, da sua mãe foi ruim que o seu também vai ser. A graça também trabalha no imprevisível. Isso é fantástico. Aqui a gente pode cravar, não interessa se eu tive ao longo da minha história todo um histórico de angústia, de caos e de ódio. Meu casamento, minha história será nova, será diferente. Há uma vida que está aqui hoje, essa vida é diferenciada. Ela trabalha no imprevisível, ela trabalha na quebra dos automatismos. Para mim, o que é milagre? Quebra do automatismo. Todo mundo na rua da sua casa fofoca. Você não, você é o milagre do lugar. Quebrou o automatismo do maligno que impera ali. Quando tudo é ruim ao redor de todos os lugares, na sua casa você experimenta a paz de estar em casa, você é o milagre do lugar. Se alguém já foi na sua casa, no seu trabalho, sentou do lado e falou, eu gosto de vir aqui porque aqui tem paz, é porque o céu ainda está lá. Simples assim. Faça com que a sua vida seja um lugar onde as pessoas que estão ao seu redor tendam a perguntar, por que é tão diferente? Aí você pode dizer, porque aqui ainda tem vida. Nós somos vivos. Eu tenho sempre eu fico, sei lá, uma coisa ruim comigo quando eu vejo alguns casais, que a coisa fica tão sem graça depois, passa um certo tempo, e eles vão se tornando tipo quase como amigos um do outro. Parece mesmo mãe e filho. Ele vai sair e vai, leva um casaquinho, amor.
esquisito. O beijo apaixonado vira um selinho miserável de oi, tchau, não é? Sem graça, a gente senta junto porque tem que sentar, fica aquela coisa esquisita. Aí chega, dá um momento que fica uma sensação blasé, estranha. Parece até que a gente ora por um arrebatamento logo, não é? Eu queria que você experimentasse no seu casamento hoje, novamente vida. Isso dá para fazer com muita simplicidade. Dá para fazer. Quer ver? É preciso uma data especial para a gente se presentear? Tem que ter muito dinheiro para se presentear? Se a ideia do presente não é o valor, mas a qualidade, não é? Então, um presente inteligente vale muito mais do que um presente brilhante, não é? Aliás, se você brilha demais por fora, é porque por dentro a luz está apagada, né? Sabe essa coisa de permitir-se estar juntos no dia a dia normal da vida? Eu queria que vocês saíssem daqui essa noite com uma certeza tremenda que o texto e a Bíblia inteira nos garantem. Nós estamos aqui ainda porque o nosso Deus, Deus de vida, destruiu o império da morte. E se nós estamos aqui hoje, é porque qualquer coisa ao nosso redor tem que ser preenchida de vida. Qualquer coisa. Nosso casamento, nossos sonhos, nossos filhos, o jeito como a gente lida um com o outro. Eu nunca me esqueço, quando eu estava no primeiro ano do seminário de teologia, eu tinha 18 anos, recém-completado 18 anos. Estou assistindo uma aula até meio sem graça, assim, com o professor, ele bem velhinho já, pastor João Colenda Lemos, já faleceu há muitos anos. De repente, no meio da aula, ele está ali dando aula, ele ficava efusivo, o cabelo caía na frente, e ele fazendo aquela aula, de repente ele parou e disse, a minha Ruth, ele chamava de Ruth, está vindo aqui, está passando no corredor, eu conheço os passinhos dela. Ele parou a aula, abriu a porta, ela tinha viajado, e aí encontrou com ela, John, abraçaram, um beijinho, e ele voltou para a sala. Eu nunca mais esqueci aquilo. Depois passou mais ou menos uns 2 anos, estava no 3º ano, ele pede, na frente da casa, a gente chamava de a Casa Branca, porque era uma casa toda branquinha, parecida americana, dentro do seminário. Aí tem um amigo meu, fortão, e aí ele chamou um amigo meu e falou assim, olha, a roseira lá da Doris, da esposa dele, a roseira da Doris, está com uns probleminhas, você sabe quem é que consegue mexer com isso? E esse meu amigo é daqueles que gosta de fazer aquilo que não sabe, já viu? Né? Não, eu sei, eu manjo disso aí eu entendo. Pegou um facão, foi para cima, arrebentou com a roseira, e a irmã Doris sai na frente e faz, meu Deus, o que ele fez? Irmãos, eu nunca me esqueci disso, eu sempre falo disso. O pastor, imagina essa cena, o meu amigo aqui, a roseira destruída, irmã Doris pequenininha, com a mão na cabeça, olhando e fazendo assim, e o pastor Colenda, assim, irado, ele dizia, você está doido, olha o que você fez com a roseira dela, e ela aqui atrás dizia, John, calma. Quando ele virava para ela, era outra pessoa, é borderline. Ele virou para ela assim, amor, olha o que ele fez com a sua planta. Outra pessoa, outro ser. Aí ele virava para cá, Evander Holyfield, um negócio de doido, irmão. Eu fiquei de longe olhando, eu falei, não é a mesma pessoa. Eu lembro de chamar o meu amigo, falei, olha, você está vendo aquilo ali? Pastor Colenda é completamente outro. Eu nunca esqueci daquilo. Porque ali eu vi o que ele poderia me ensinar. Aliás, o grande mestre faz isso, não precisa dar aula, na vida ele dá aula. Ele me ensinou ali, ela não precisa receber todo o meu caos. Porque ele vira para ela, ele já filtra tudo, devolve para ela só o que é bom. Eu queria que por um momento você pensasse, se essa esposa que você tem aqui, esse esposo que você tem, não é mais o que você tanto apaixonou, será que não é porque você colocou coisas demais aí, não? Ou saiu tirando as melhores coisas que ela tinha? Eu posso chegar, por exemplo, para minha sogra, meu sogro, e falar, dá uma olhada na tua filha. Quando ela saiu da tua casa, era linda, mas agora está mais top ainda, porque eu estou cuidando. Se Deus hoje chegasse para você, para os homens primeiro, se Deus chegasse para você agora e dissesse assim, como é que está a minha menina que eu te entreguei para cuidar? Não responde não, só pensa. Você diria, Senhor, está top, dá uma olhada na menina. Você diria, Senhor, não é ruim, tem uma baqueada aí. Para as meninas aqui hoje, as irmãs. Imagina, Deus chega para você e fala, cadê meu garotão aí? Eu te entreguei um rapaz para você cuidar. Como é que está? Pensa por um momento. E sabe o que é mais estranho? É que nesse processo, a gente quase não cuida da gente. Deixa eu fazer um teste aqui com você, rapidinho. Vou fazer um teste aqui, só para a gente terminar, para pensar na vida. Vou fazer um teste com você aqui, Eu vou te dar 5 segundos, literalmente, aqui, só contando o dedo aqui,
para você pensar, pelo menos três nomes, de pessoas que você mais ama, que você faria tudo, tanto para proteger quanto para educar. Está pronto? Pensou? Pensou? Em qual posição estava seu nome? Só minha esposa, porque já conhece o teste. Gente, se você não ama a si mesmo e não cuida de si mesmo, dificilmente cuidará de alguém. Está aí um problema. Notem que Salomão trabalha o tempo todo. Eu dediquei, eu pensei, eu fiz e eu cheguei à conclusão que dá para amar uma mulher e fazê-la feliz. Mas antes disso, ele trabalhou ele. Está mais do que na hora hoje de maridos e esposas aqui se reconciliarem consigo mesmo. Porque quando você se ama, você pode amar o outro. E Jesus resolveu esse problema para a gente lá em João 13. Como eu vos amei, assim amai-vos. Como é que Jesus amava? Com total liberdade para não receber amor de volta. Porque ele já era amado pelo Pai, tudo que ele precisava para viver já estava no Pai. Logo, ele é livre para pegar todo esse amor e dar para alguém. Por isso que a gente está aqui hoje. Nós somos alguém que vive, que ama e que respeita a alegria de ser casado. Amém? Fica de pé, por favor. Quero orar com você. Eu queria que nesse momento você orasse. Mas antes da gente orar, eu queria fazer uma coisa com você aqui. Você que está com a sua esposa aí, queria que você abraçasse ela de um modo diferente. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Vem cá, meu amor. Olha, agora vai embelezar o ambiente, né? Minha esposa é da cidade de Ipanema, Minas Gerais, para vocês verem que eu casei com a garota de Ipanema. Imagina. Zerei o joguinho. Gente, eu queria que você abraçasse a sua esposa, assim, ó, de frente para você. Ela vai colocar a cabeça, como ela está colocando aqui no seu peito. Tá vendo a mão aqui, ó? Traz aqui, ó. Essa aqui e a outra livre para fazer um carinho aqui no cabelo. Só faz isso aqui, ó, se você conseguir. É muita coisa, é? Esse abraço aí. Fica um tempo aí. Fica um tempinho aí. Olha aí, maravilha. Fica um tempinho aí. Quanto tempo faz que você não tem esse tempinho aí, só para isso? Ah, pastor, se não fosse os meninos, a correria da escola, se não fosse o que eu tenho que pagar, se não fosse a empresa, se não fosse o negócio da igreja, eu já tinha feito. Agora você pode. Você tem alguns minutinhos aí só para fazer isso. Esse abraço aí tem nome. Chama-se cuidar. A sua mão aqui nas costas está dizendo, ó, você não vai cair. Pode relaxar. Eu estou aqui. A cabeça dela no seu peito está dizendo assim, como é bom ter esse lugar para ficar. Meu lugar, meu lugar. Não cabe mais ninguém aí. Não cabe mais ninguém. E o mais incrível, essa mão que sobra é carinho puro. Tudo aí faz sentido. Tudo aí é bom. Tudo aí é libertador. Melhor de tudo, gente, isso só pode fazer quem está vivo. Você está vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado por cada esposa que está exatamente onde deveria estar agora, no centro do abraço. Obrigado por cada homem que está aqui agora, Pai, no melhor lugar onde poderia estar, no lugar do abraço. A única coisa que eu quero te pedir essa noite é que ministre vida nessa relação. Vida, porque relações mortas apodrecem, relações mortas contaminam, relações mortas geram morte. Mas hoje aqui, Senhor, que as relações sejam relações de vida. Que esse coração que bate, essa mulher escuta e sente, repita amor, vida. Como é bom estar juntos. Como é bom ter carinho e dar carinho. Que a gente saia daqui hoje, Pai, tão livres e tão cheios de Ti. Que essa igreja seja farol no mundo.
cidade, nas casas, nos sonhos, no coração, nos afetos. Livra-nos de nos tornarmos casamentos chatos, blasé, sem vida, aquela coisa vazia que é entrar e sair dos mesmos ambientes. Um casamento que tem geografia, mas não tem lar. Um casamento que é só desespero genético. Que a gente saia daqui hoje para ter uma sexualidade feliz. Que a gente saia daqui hoje para ter um casamento de entrega radical. E eu quero te pedir aqui hoje, Senhor, como ministro do Evangelho, que o Senhor arranque qualquer intruso que queira se envolver nesse casamento. Eu quero te pedir, Senhor, que lance para bem longe desse casal a figura nefasta do amante, da amante. Que haja aqui hoje, Senhor, amor genuíno, feito como calvário, como cruz e como libertação. Que haja vida, e vida para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode beijar, que Deus abençoe. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.